Vamos falar agora sobre vacinação. Enquanto pesquisadores avaliam a possibilidade de uma vacina anual de combate à Covid-19, o Brasil segue devagar com a imunização de outras doenças. Contra a gripe, por exemplo, o país não atingiu a meta de cobertura vacinal de 90%. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Antes de tudo, doutor Renato, eu quero dar os parabéns para o senhor. Feliz Dia dos Pais. O senhor que é pai da Mariana e da Luciana, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Obrigado aí pela lembrança. Feliz Dia dos Pais a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, prazer é todo nosso. Doutor, quais as expectativas, doutor, para a vacinação uma vez ao ano contra a Covid-19? Olha, uma vez que a pandemia, vamos dizer, seja superada e que a epidemia da Covid-19 se torne uma doença mais endêmica de circulação anual, a expectativa é que o vírus adquira uma sazonalidade, isso quer dizer, ele circule numa época definida com maior intensidade durante o ano, como o vírus da gripe no inverno. Por enquanto, infelizmente, Leandro, a gente ainda não tem essa definição. Ele circula muito, circulou agora com a Ômicron em janeiro, no hemisfério norte também não respeitou ali o inverno. Não há ainda uma previsão, mas o futuro é que se encaminhe para uma doença mais adaptada, mais de inverno, mas por enquanto ainda não há essa, vamos dizer, essa definição de periodicidade da doença, especialmente de sazonalidade. Vamos aguardando, mas a expectativa dos especialistas é que a doença se torne uma doença, sim, sazonal e como as demais doenças de vírus respiratórios, ela tem uma preferência pela circulação do inverno. No inverno, quem sabe a gente possa ter uma vacinação também, a exemplo do que a gente faz contra a gripe, antecedendo a estação de maior circulação. Doutor Kfouri, boa tarde, feliz Dia dos Pais também para o senhor. A gente teve mais recentemente, uma das principais notícias relacionadas aí ao calendário vacinal contra a Covid, que é a inclusão das crianças. Como que o senhor avalia, como é que está o andamento dessa vacinação, por parte aí das crianças? É já um número positivo? Olha, Nicole, boa tarde a você também. Infelizmente, a gente não ainda tem atingido uma taxa de vacinação semelhante aos adultos. As crianças ainda, cerca de 60% tomaram a primeira dose e 40% das crianças de 5 a 11 anos estão com 2 doses. É muito baixo, A gente espera que essa adesão seja cada vez maior. E pela primeira vez, Nicole, a gente está vendo hoje no Dia dos Pais, os pais que nos ouvem, pais vacinados não vacinando seus filhos, Geralmente a gente vê justamente o contrário. A gente protege primeiro os filhos, depois nos preocupamos com a nossa proteção, com a nossa vacinação. Aqui os pais tomaram a vacina, se protegeram e agora que os filhos têm oportunidade, eles estão hesitantes. Não, claro, eles não querem o mal dos filhos, mas eles estão impactados por muitas fake news, receosos de que a vacina possa fazer mal para os filhos, o que é um equívoco, Quem tem feito muito mal às crianças e aos filhos é a doença. A doença tem trazido milhares de hospitalizações todo ano, tem trazido centenas de mortes, aliás, mais mortes do que qualquer outra doença ali do calendário infantil. Então, é um equívoco nós não vacinarmos nossos filhos e os pais precisam estar mais seguros. E eu digo mais, Nicole, a gente tem agora a iminente aprovação da vacina para bebês a partir de 6 meses. A Pfizer, que já tem essa vacinação já nos Estados Unidos, em quase uma dezena de países já vacinando bebês a partir dos 6 meses, já submeteu a Anvisa, que se reúne semana que vem para avaliação dessa submissão. E em breve nós vamos ter vacinas para bebês a partir dos 6 meses, não só a partir dos 3 anos como agora. Então é preciso que o governo já providencie a compra das vacinas, porque é uma questão de tempo a gente já ter a oportunidade de vacinar as crianças pequenas também. Vamos proteger a todos. As crianças têm um impacto não só na hospitalização, na doença, mas na Covid longa, com sequelas. Precisamos proteger nossos filhos. Doutor Renato, uma dúvida que surge muito grande na sociedade, muita gente perguntando, por exemplo, hoje existe a vacina da Covid, primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, e muita gente questiona isso. É importante tomar porque o vírus circula ainda pelo mundo,
né? Uma vacina anual, uma dose apenas durante o ano, vamos supor que o governo já havia falado isso lá atrás, que passaria a fazer parte do plano de vacinação do país. Uma vacina por ano, uma dose apenas, seria um outro tipo de vacina, não é isso, doutor? Não poderia ser essa dose, por exemplo, que a população está tomando, não é? Tem que ser algo mais detalhado, investigado, já para poder abraçar outras variantes, não é isso? Perfeito, perfeito. O que a gente tem percebido com as mudanças que o vírus sofreu desde a sua cepa original, Leandro, é que ele se distanciou muito lá da cepa original e as vacinas hoje continuam excelentes na prevenção da forma grave da doença. Então, dificilmente quem tem 3 doses hoje, que é o esquema mínimo, não é, a terceira dose não é um reforço, é parte do esquema primário de vacinação, dificilmente vai ser hospitalizado, dificilmente vai evoluir para formas graves. Então, nós precisamos todos com 3 doses. Mas para as formas leves da doença, infecção leve, sintomas brandos e transmissão, as vacinas não têm mais o mesmo desempenho. Elas não têm eficácia na prevenção da infecção e da transmissão. Ela protege muito bem para a forma grave, mas não consegue proteger das formas leves da doença. O que não é bom, porque proteger de formas leves também é importante. Diminui transmissão, diminui visita a serviços de saúde, diminui Covid longa. Então, precisamos, e a própria Organização Mundial da Saúde já sugere que os laboratórios incluam na sua formulação das próximas vacinas uma variante Ômicron também nessa nova formulação. Isso é necessário. Então, todos têm que estar com a terceira dose. E as vacinas futuras, as doses de reforço no futuro, serão com vacinas mais atualizadas que vêm sendo já desenvolvidas. Agora, não há tanta previsibilidade, né? O vírus da gripe a gente conhece há décadas, consegue estimar qual é o vírus que vai circular no inverno que vem e há tempo de antecedência para que a gente possa programar e os laboratórios produzir aquela vacina com aquela formulação. Com a Covid ainda não se tem essa expectativa, essa previsibilidade de que vírus vai circular daqui 6 meses e com isso confeccionar-se uma vacina para daqui 6 meses. Esse é o futuro, mas atualmente é impossível a gente dizer o que vai acontecer com a circulação do vírus daqui 6 meses e, portanto, fazermos uma vacina já ajustada. Então temos que ter um pouco mais de paciência, mas as vacinas, incluindo o Ômicron, serão aí ainda este ano licenciadas para todo mundo. Pois é, doutor, o senhor citou aí a questão da vacina contra a gripe e a gente ainda não atingiu a meta, né, da cobertura vacinal de 90%. Qual que é a explicação para isso? E eu também gostaria de saber se isso já aconteceu no passado, né, em anos anteriores. Infelizmente, Nicole, a busca por vacina de gripe, ela varia a cobertura anualmente em função da temporada. Quando nós temos muitos casos de gripe, morte, hospitalizações, nós temos ali a campanha atinge a sua meta em um mês. Em poucas semanas a gente vacina 90% da população, que é a meta de cobertura vacinal. As pessoas fazem filas em postos, buscam a rede privada, querem se proteger porque a doença está circulando de maneira muito grande. Nos anos onde a circulação do vírus influenza é mais tímida, poucos casos, poucas hospitalizações, a tendência de busca é muito menor. E, infelizmente, sobram vacinas às vezes no ano e a gente acaba abrindo, o Ministério da Saúde abrindo a vacinação para qualquer pessoa, não só para os grupos de risco. Então é um equívoco também nós imaginarmos que a gente só deve se vacinar quando a doença já está mais grave, quando a doença está circulando. Infelizmente, essa é uma tendência. Quando tem um surto de meningite, um surto de febre amarela, todos querem se vacinar e quando a doença está mais calma, há um esquecimento dessa importância. Então vamos nos vacinar, a gripe não é uma doença leve sempre. Para os grupos mais vulneráveis a gente tem hospitalizações, mortes, uso de antibióticos, idosos, grávidas, portadores de doenças crônicas, crianças que ainda não receberam a vacina da gripe, ainda está em tempo. Nós tivemos nos últimos anos muita circulação do coronavírus, o que deixou os outros vírus meio esquecidos, meio adormecidos. E agora, com a baixa da circulação do coronavírus, nós estamos encontrando uma condição ideal para que novos surtos dessas doenças aconteçam. Então, não é momento de bobear, não. A gente tem que vacinar contra a gripe também. Até para evitar também aquele surto que aconteceu, acho que no mês de dezembro, na região, sobretudo nos estados da região Nordeste. Muita gente gripada, algo totalmente estranho, né, doutor?
Exatamente. Esse acúmulo de suscetíveis e o protagonismo do coronavírus fez com que esses vírus desaparecessem. E numa primeira brecha, onde houve tempo de circulação, justamente no verão, completamente fora do padrão de circulação, tivemos um surto importante, uma epidemia de influenza e de vírus sincicial respiratório em dezembro e janeiro, completamente fora do padrão de circulação habitual. Isso não deve acontecer de novo. A gente deve ter aí, em algum momento, um surto de uma explosão de casos de influenza, porque nós não temos muita gente vacinada. Acumulamos muitas pessoas suscetíveis que não se infectaram nos últimos anos. É um campo fértil para que o vírus influenza consiga aí fazer uma epidemia importante. Estar vacinado hoje é a melhor forma de prevenção. Fazendo ainda um balanço, doutor Renato, a respeito da vacinação contra a Covid, como que o senhor avalia a vacinação com a quarta dose, né? Ou até nesse caso é correto falar a segunda dose de reforço ou seria a quarta dose mesmo? E como é que está o andamento, né, dessa vacinação? Olha, Nicole, como eu falei, normalmente o esquema a gente tem chamado a terceira dose, não de primeiro reforço. O esquema hoje para Ômicron, todos acima de 12 anos de idade tem que ter 3 doses. E em breve, a partir dos 5 anos também. Nós vamos recomendar a terceira dose já a partir dos 5 anos, muito em breve. Porque nós entendemos que com a variação, com o distanciamento da cepa de coronavírus lá da cepa original para Ômicron, isso mudou a resposta. Nós precisamos de 3 doses para estar vacinado. E a cobertura que vai muito bem, com 86% da população elegível com 2 doses, para 3 doses estamos em menos de 60%. Então tem muita gente ainda sem a terceira dose. E eu repito, a terceira dose não é um reforço, a terceira dose é o esquema primário, o esquema de vacinação é de 3 doses. A quarta dose, sim, essa é um reforço. Ela não ganha, ela não traz um ganho a mais de proteção, ela recupera aquela proteção de 3 doses que se perdeu com o tempo. Então, quem tem mais de 40 anos precisa da quarta dose. O passar do tempo, as doenças crônicas que essas pessoas acima de 40 têm, e quanto mais velho ainda, mais é importante a recomendação da quarta dose. Então precisamos incrementar também essas vacinas. Nós estamos com vacina sobrando, viu, Nicole? Muitos estados e municípios têm desprezado doses vencendo, a população não procurando essa quarta, não entendendo a importância nem da terceira dose e nem para esses grupos da quarta dose. É preciso que a gente incentive essa vacinação, porque as formas graves continuam acontecendo. 200 óbitos por dia, Nicole, não é pouca coisa. São 6.000 óbitos por mês de Covid ainda acontecendo. Nenhuma doença evitável faz tantas vítimas quanto a Covid-19. Essa é uma doença prevenível e não há como a gente não se sensibilizar com casos de internação, casos graves e óbitos, e uma doença que poderia ter sido evitada, não é mesmo? Doutor, uma dúvida para reforçar. A pessoa que tomou a vacina, a dose para a Covid-19, há um prazo para poder tomar a vacina contra a gripe? Excelente pergunta. Não há mais, Leandro, esse prazo, não. Antigamente a gente estava muito preocupado se haveria ou não interferência de uma vacina ou outra se aplicarmos simultaneamente. Hoje os estudos já demonstraram que não há necessidade de nenhum intervalo em nenhuma idade, tá? Crianças, adolescentes que vão receber a vacina de Covid ou que vão receber a vacina da gripe, podem receber qualquer outra vacina no mesmo dia ou com qualquer intervalo. Isso otimiza a ida das pessoas nos serviços de saúde e já pode colocar sua vacinação de sarampo, das crianças de pólio, de tétano, de hepatite, no mesmo dia que a Covid. Não deixem de se vacinar contra as outras doenças. Isso tem sido um problema também, porque as coberturas para as demais vacinas também têm caído. E a gente vem sofrendo aí risco de... Sarampo já voltou aqui no país. Agora, a Organização Mundial da Saúde já coloca o Brasil como alto risco de reintrodução da paralisia infantil. Olha só, depois de décadas sem nenhum caso de paralisia infantil de pólio, nós estamos aí com risco, como Israel, como Estados Unidos, de voltar a ter casos de paralisia infantil. Seria um retrocesso enorme, né? É hora de colocar todo o calendário de vacinação em dia e quando for tomar vacina de Covid, não deixe de checar essa sua situação vacinal e regularizar todo o calendário da família e das crianças. Não é só de criança, não. Vacina é para todos.
Chefia André e Natália, deixa-me fazer somente uma pergunta para poder ficar mais claro. Doutor, por exemplo, muita gente pensa, se eu tomar a vacina da Covid-19 contra a Covid e a da gripe, a minha reação pode ser maior. Isso é tudo mentira. Se uma pessoa tomar a vacina da Covid hoje, poderia já amanhã tomar a da gripe? Pode tomar amanhã, no mesmo dia ou com qualquer intervalo. Não há necessidade de guardar nenhum intervalo entre a vacina Covid e as demais vacinas, gripe ou qualquer uma outra. Isso não exacerba as reações, não vai ter problema de sobrecarga do sistema imunológico, não vai dar mais reação. As reações são normais de qualquer vacina, tem um pouquinho de dor, um pouquinho de febre, juntas ou separadamente, viu, Leandro? Então, quem for tomar a vacina de gripe pode tomar a vacina de Covid no mesmo dia, no dia seguinte, 3 dias depois, independe do intervalo. O que não pode é não se vacinar. Deixar de receber a vacina, esse é o risco que a gente corre. Doutor Renato Kfouri, muito obrigado pela participação hoje no CNN Domingo aqui com a gente. Eu que agradeço, Nicole, sempre um prazer vê-los. Leandro, um grande abraço a todos e aí os assinantes da CNN.